When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass. Alô, você ligadinho na programação da RTV. Vamos mais uma dica do ponto de oferta do Beto Auto Center. Tô com o gerente Daniel que vai deixar telefone e endereço. Fala pra gente, Daniel. A gente fica aqui na Rua Natividade Saldanha, número 372, no bairro da Encruzilhada, próximo à Praça da Picanha. Um restaurante muito conhecido aqui da área, para vocês chegar com facilidade. Nosso telefone. É 3077-7668. 3077-7668. Essa é mais uma dica do ponto de oferta. Beto Auto Center. NJ Natália Buffet Festas e Eventos. Realizamos 15 anos, casamentos, datas comemorativas. Faça já seu orçamento com ótimo preço e boa qualidade. Casa de festa no Janga e Olinda. Atendemos em domicílio. Fone 983561330. Escola Integral Rosa de Saron. Aulas de inglês, educação musical, lanche saudável, nutricionista, agenda digital e câmeras pelo celular. Escola Integral Rosa de Saron. Matrículas abertas. Informações 3020-7663. A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Olá, boa noite a você que acompanha o programa Tarja Branca pela página do Facebook da Cine TV Nordeste. Eu sou Adriana Barros, hoje falando sobre amor próprio e conto aqui já com os nossos convidados, o Rubens de Melo, ele que é psicólogo. Meu boa noite, seja muito bem-vindo, Rubens. O Robson Norato, que já esteve aqui com a gente, ele que é terapeuta holístico. Seja bem-vindo, Robson, boa noite. E na música, quem já esteve aqui conosco também, o Diviol Lira. Boa noite, Diviol. Boa noite. Seja bem-vindo. Grato. E eu já quero iniciar hoje fazendo uma pergunta para você, internauta. Como anda o seu amor próprio? Você tem parado para perceber o quanto você é importante na vida? Você tem parado para fazer essa reflexão? Convida as pessoas, compartilha, deixa teu recado, deixa tua mensagem para a gente, faz tua pergunta e participa hoje do programa refletindo sobre isso, amor próprio. Aqui eu já quero direcionar, não é a minha primeira pergunta. A gente já sabe, não é, Rubens, que quando a gente fala de amor próprio, a falta dele traz muito contexto de ansiedade, de medo, de insegurança, de pouca confiança. Como é que a gente lida, não é, com o manejar dessas emoções negativas, Rubens? Olha, Sandra, são tantas variáveis que a gente vive nesse momento, que passa basicamente o seguinte:
Amor próprio é o apelido público da autoestima. Essa autoestima é construída a partir da educação, principalmente, da valorização que as pessoas vão tendo, vão percebendo do seu reconhecimento, de como ela é reconhecida, e principalmente da coragem que ela tem de enfrentar seus desafios. Né? Quer dizer, à medida que ela vai vencendo os desafios, ela vai descobrindo que ela tem talentos. E esses talentos vão conduzindo isso. Lógico que a gente sabe que, por exemplo, a frase trágica, né? Engula o choro. Né? Engula o choro para uma criança, olha, é pedir para ela não se manifestar. É pedir para ela não ser quem ela é. Isso é muito difícil. E a criança tende, como o ser humano nasce extremamente vulnerável, ele não se locomove, então ele depende do outro para se alimentar, ele nasce dependente e ele tem que acreditar na verdade do outro. Então, pai e mãe é verdade absoluta. Então, quando o pai e mãe diz, você não é capaz, ele acredita. E isso mina a autoestima. Embora a gente saiba que, por exemplo, uma mãe, quando vê uma criança querendo subir no sofá, e ela tem 9 meses de idade, a mãe diz assim, não sobe aí que você vai cair. Isso mina a autoestima. Eu sei que a mãe não quer dizer isso. Eu sei que a mãe quer dizer simplesmente, não suba porque você ainda é jovem, você não tem ainda os músculos desenvolvidos e você não vai conseguir resistir à condição de subir e você pode cair e se machucar. Mas não dá tempo de falar tudo isso, né? Então ela diz, não sobe aí que você vai cair. Isso mina. Lógico que isso, reiteradas vezes, vai fazer a criança ter o seu processo de destruição do seu amor próprio. Então é como se ela fosse constituindo um autoconceito negativo sobre ela mesma. Perfeitamente. Esse autoconceito vai se construindo a partir dos feedbacks dos cuidadores. À medida que o cuidador vai desautorizando, desreconhecendo, negando essa criança, ela vai se perdendo nessa trajetória. E ela vai deixando de ser quem ela é. Ou seja, ela não vai nem deixar de ser, ela para de descobrir quem ela poderia ser. Ela começa a parar de assumir desafios. Esse é o grande problema. Ela começa a deixar de desafiar, de jogar o jogo. Ela vai se encolhendo, se encolhendo. Vou dar um exemplo pessoal. Desde criança, eu ouço, minha mãe dizia com muita frequência isso, que homem não presta, né? E que homem é cabra safado. Logo, ela não gosta do homem, né? Ela dá essa impressão. Então, durante muito tempo, eu fiquei com muita dificuldade de reconhecer, por exemplo, como é que eu poderia ser amado sendo homem? Né? E isso era uma dificuldade, porque eu temia, por exemplo, se eu era homossexual, se eu não era homossexual. Eu tinha dúvida a respeito. Nunca tive desejo claro para uma coisa, nada. Nenhuma questão sexual propriamente dita. Mas a minha identidade estava complicada, porque a verdade que minha mãe apresentava era uma verdade contundente demais. Então, quer dizer, a trajetória para me tornar homem e decente foi tão difícil que quando o meu filho nasceu, eu olhava para ele e eu vivenciei uma felicidade assim, absolutamente surpreendente. Felicidade fantástica. Então, eu fui para a terapia, sabe por quê? Porque eu precisava saber do terapeuta como é que se eu tive pais tão ruins, como eu me tornei um pai tão maravilhoso? Né? E eu sou um pai maravilhoso. Isso não é só meus filhos que dizem. Eu me sinto assim. Então, eu me realizo, eu me apropriei. Você percebe? E essa trajetória, não tenha dúvida, aconteceu por todos os pais e mães sociais que eu tive a oportunidade de ter. Foram os professores, foi o diretor da escola, foi a minha primeira chefe no trabalho, foi parceiras, foi amigos. São tantos pais e mães que eu tive no mundo que a minha mãe biológica e meu pai fizeram uma parte dele. Lógico, me deram uma semente boa, porque senão eu não teria reproduzido assim. Então, eu devo agradecer também. Mas que foi difícil a trajetória, foi.
convidar o Robson, né, para o nosso bate-papo. Vê só, Robson, parece que a gente está demorando muito tempo para reconhecer quem a gente é. Quem a gente é de verdade, não é? Quando a gente fala desse conceito de amor próprio, de autoestima, quem é esse ser humano desse século XXI, nessa modernidade? Quem é essa pessoa? A gente tem um ditado, um aforismo, aliás, né, grego, que diz muito, né, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Então, o ser humano, ele faz parte de todo um conjunto, um construto de ideias, valores e organismos biológicos até, né, que culminou nisso aí, em um ser que, na visão holística das coisas, ele é um ser integral, onde ele porta, até geneticamente, toda, como é que se diz, a abundância do universo. E quando a falta de saber quem realmente nós somos, ela se deve justamente a, como o Rubens falou, a construções de autoimagens distorcidas e não naturais. A autoimagens artificiais que não tem a ver com a natureza real do humano, porque o humano, ele é belo, basta você analisar ele biologicamente, a perfeição e beleza, e a matemática e a elegância com que o próprio corpo dele foi criado. Imagine a alma, né? Então, quando a gente se desconecta dessa naturalidade, começa a perder a noção da singularidade. Em vez de a gente tomar os outros, seja os pais, seja os outros pessoas de convívio social, seja o universo lá fora, né, como referências e catálogos, a gente passa a se comparar demais. E aí isso vai agredir o nosso senso de singularidade, ou seja, a tua unicidade. A gente passa a não perceber mais que só existe uma versão nossa no universo inteiro. Nós somos únicos. Então não tem como se comparar. Quando entra nessa comparação, você está olhando muito para fora. E aí, se você sai de você, você vai ferir e vai comprometer o auto-amor, né? Então a gente pode dizer que o ser humano, ele precisaria se comprometer com esse processo de autoconhecimento. Seria isso, gente? Olha, eu vejo exatamente isso. Quer dizer, essa viagem para reconhecer essa individualidade é absolutamente fantástico. Absolutamente fantástico, porque como eu sou único no meio de 5 bilhões, não tem ninguém igual a mim. E, no entanto, você consegue encontrar partes de mim que são absolutamente similares nos outros. Como é que eu sou único e sou coletivo? E, ao mesmo tempo, nós somos assim. E essa é a beleza do humano, né? Que faz com que a gente faça parte de alguma coisa. Blair tem uma frase, tem uma fala muito interessante, que ele diz que o grande segredo da vida da gente é a descoberta da pertinência, de que eu pertenço a alguma coisa. Porque se eu estiver só e não tiver integrado nesse contexto todo, a minha sensação é de isolamento, de tristeza. E é o relato, por exemplo, dos depressivos. Esse é o relato dos depressivos. Isolamento é doença, né? Isolamento é doença. Então, essa trajetória é muito interessante de olhar. E quando você passa a perceber a unicidade, né, ao ser único que você é, isso causa uma projeção, porque tudo que você tem como realidade, né, a gente é mera projeção do que a gente tem dentro. A filosofia oriental diz muito isso assim, o budismo diz, olha, tudo se inicia, se processa e se extingue dentro de você. Então, se essa projeção de dentro para fora, essa projeção faz a percepção, né? Quando você se enxerga muito pleno, você começa a conectar o outro de uma maneira de plenitude. E aí você não vai buscar no outro algo que você já tem. É quando você diz, bom, eu só quero compartilhar o que eu já tenho.
né? Então não estou precisando de nada teu. Eu só estou aqui para compartilhar, seja um amor entre casais, seja um amor entre colegas de trabalho, né? Então não há necessidades externas, há compartilhamento de dons e experiências, né? Então é como se quando eu estou conversando com algum cliente meu, né, quando eu estou atendendo em terapia, a gente faz assim, olha, tu lembra do símbolo do infinito, né? Você tem um ponto aqui, um ponto ali, e há um enlace, né? Então a gente vai, dá um giro em torno do outro, interage, né? Tem a experiência e volta para o nosso eixo e depois o outro vem, né? Aí é muito importante essa coisa, né? Do estar em você para conectar o outro. Dessa conexão que a gente tem. Para você conectar legitimamente, sagradamente o outro, você precisa estar muito dentro de você. Dessa conexão. E aí eu estou vendo o Diviol balançando a cabeça, né? Eu quero te escutar um pouquinho, Diviol, sobre isso, né? A música, ultimamente, nesse contexto que a gente está da música brasileira, a música tem trazido reflexões sobre o amor? Como é que a gente vê isso atualmente? Sim, é importante esse momento, não é, onde vivemos esse período de muita informação e muitas vezes pouca formação, essa busca, não é, pelo autoconhecimento, né? E a música nos ajuda bastante pelo fato de estar nesse caminho, de compreender também essa conexão entre nós, né, e o nosso meio. Então, nos conectar com as coisas divinas, né, a nossa espiritualidade. Então, tudo isso influencia e é fundamental para que a gente parta, digamos assim, para um pensamento, para uma vivência coletiva. Podemos ir de música agora? Vamos lá de música. Peguei o céu pra espiar toda a beleza de uma noite de luar. Peguei o céu pra espiar toda a beleza de uma noite de luar. Todo sentimento, toda poesia. Descobri que a vida não é só tristeza, melancolia. Venha cá você, vamos encontrar um cantinho de mundo pequenino e simples pra gente morar, pois o teu amor brilha mais do que o luar. O nosso amor brilha mais do que o luar. O teu amor brilha mais do que o luar. O nosso amor mais do que o luar. Todo sentimento, toda poesia. Descobri que a vida não é só tristeza, melancolia. Venha cá você, vamos encontrar um cantinho de mundo pequenino e simples pra gente morar, pois o teu amor brilha mais do que o luar. O nosso amor mais do que o luar. O teu amor brilha mais do que o luar. O nosso amor mais do que o luar. De volta aqui no segundo bloco do programa Tarja Branca. Amor próprio é o nosso tema. E hoje estamos com o Rubens de Melo, ele que é psicólogo, o Robson Honorato, terapeuta holístico, e o Diviol Lira, o nosso músico, na musicalidade de hoje. Quero mandar beijos para Hugo Gomes. Hugo, um beijo bem grande, um abraço grande para você. Patrícia Barreto, Helena Xavier, um beijo. Edivânia, Vanessa Soares, Luana Thaís, Glécia Marcolino, Cida Ferreira.
Muito grata por você que nos acompanha. Deixa seu recado e faz aquela reflexão, aquele convite inicial. Como é que anda o seu amor próprio? Como é que anda a tua autoestima? E a gente sabe, não é, que a questão da autoestima está muito ligada à sensação de ser capaz, como você falou no início. Essa questão de se sentir também merecedor, de ir construindo essa identidade por esse processo da autoimagem. Mas eu escuto muito, gente, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em se tratando de autoestima saudável, de se responsabilizar, não é? As pessoas com baixa autoestima estão sempre dizendo que a culpa é do outro. Faz sentido? Isso acontece, Rubens? Veja, sempre a gente tende, né, o ser humano tende a se defender, né? Ele se percebe imperfeito e ele tenta ser perfeito, né? Ele sonha com essa perfeição o tempo inteiro, né? É uma maluquice isso, mas a gente passa o tempo todo, a gente acha, por exemplo, a gente tem falas que nós somos a espécie superior, né? A espécie superior. E se você olhar a organização dos ratos de esgoto, a organização das formigas, a organização da sociedade das abelhas, né? Elas mostram uma coerência, uma conexão muito mais lógica. Agora, é mais fácil para elas, porque elas têm um instinto. Né? Elas têm um instinto que os governa. Nós temos uma coisinha tão difícil que atrapalha a gente, que é a nossa capacidade de dizer não. Nós podemos dizer não ao nosso instinto. Né? Então, essa opção é muito difícil, porque nos obriga a nos comprometermos. Porque se não nos comprometermos, vamos pagar o preço. Então, pessoas com um amor próprio comprometido vão ter mais dificuldade ainda de dizer não. Já seria uma dica para que as pessoas observassem como é que está a leitura de como é que está sendo esse não que elas estão conseguindo se posicionar. Exato. Dizer não para o outro é dizer sim para você. E o amor próprio permite que você diga sim a você. E se você tem a baixa autoestima, você não consegue dizer sim para você. Você acaba dizendo sim para o outro, você vai atender expectativas, e vai trabalhar em função do que os outros esperam de você. E você vai perder aquela unicidade, né, que a gente estava vendo agora há pouco, que era a questão, você é único, mas você tem algo a ver com o seu próximo. E a gente percebe, não é, Robson, quanto isso faz sentido, porque uma pessoa que tem um auto-amor, um amor próprio mais comprometido, ela vai ter medo, como a gente falava no início, de enfrentar. Como dizer não se eu tenho tantos medos? Como dizer não se eu tenho ansiedade, se eu estou inseguro, se eu não me conheço? Como dizer não se eu não percebo o valor que eu tenho? E essas questões, né, de distorcer a autoimagem, nessas crenças de limitação sobre si mesmo, né? E também com vitimização, é um forte mecanismo de reter aquela autodefesa que o Rubens falou e se manter em zonas de conforto. Né? A partir do momento que eu me vitimizo, eu abro mão das minhas responsabilidades e da minha capacidade de co-criar qualquer realidade para mim. Né? Então, essa reflexão tem que estar sempre em andamento no ser humano, né? As pessoas, elas precisam também ter uma noção de que quando eu realmente encaro quem eu realmente sou, quando eu entro numa integridade com relação a todas as minhas falhas, com relação a todas as minhas qualidades, eu consigo chegar naquele nível de saber que realmente eu não vim para cá para agradar ninguém. Tem aquele ditado que diz, olha, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então pronto, a gente aqui não está para agradar ninguém. Eu mesmo digo, eu não vim para agradar meu pai, minha mãe, nem meu irmão, nem meu colega de trabalho. Não tenho obrigação nenhuma. Eu vim... O difícil é descobrir também para que foi que a gente veio, né? Essa é uma tarefa dificílima, né? É porque senão a gente cai no tédio. Se fosse fácil, eu digo aos meus alunos. Então, você não veio ao mundo para agradar ou desagradar alguém, porque agradar ou desagradar alguém é você mimar o ego e as expectativas de outro. Verdade. Né? Você veio para o mundo para descobrir teus dons, o que te dá bem-estar, o que te dá plenitude, o que honra
tua singularidade e compartilhar esses dons com as pessoas, para que haja um prazer mútuo, coletivo dessa rede. E o quanto que a meditação influencia nessa construção desse amor próprio? A meditação, ela te dá é uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta milenar, é uma ferramenta terapêutica, é uma ferramenta de reconexão consigo mesmo. Porque grande parte do não olhar para si é que gera toda aquela nutrição para aquelas falsas noções sobre si mesmo. Então, quanto mais você entra em estados de meditação, e existem vários tipos de meditação, as pessoas falam, não sei meditar. Eu digo, olha, às vezes tu chegar e sentar numa cadeira e respirar 3 minutos e refletir sobre qualquer coisa que está te acontecendo, isso já é uma meditação e bastante profunda, por sinal. 3 minutos é um tempo enorme. E aí as pessoas não param 3 segundos para fazer isso, né? Então elas precisam se reconectar. Quanto mais elas se reconectam consigo mesmas, elas começam a depurar-se dessas autodefesas, dessas camadas de autoimagem distorcidas. E elas vão começar a também entrar em conexão com uma inteligência que é a do coração. Que está tão em voga as pesquisas, mas que os místicos, os holísticos sempre buscavam. Né? Você tem uma inteligência emocional cerebral, mas você tem uma inteligência do coração. E essa inteligência do coração, ela não discrimina. Ela apenas se reconhece no outro. Ela acolhe. Ela acolhe. Ela acolhe, ela conecta. É por isso que se fala, vamos escutar a voz do coração, é por isso. Na verdade, o coração em si é simbólico, né? Porque, na verdade, é ouvir a voz da emoção, né? Aquilo que me faz tremer, né? Aquilo que me faz movimentar o lado de dentro de mim. Emoção é movimento, né? A gente fala, emoção é movimento como? Porque quando eu estou em pânico, eu fico parado. Sim, mas para você parar, você precisou acelerar o coração, aumentar a respiração. Então, o movimento que essa emoção vai produzir em você é muito grande. Então, a emoção é movimento. E é a conexão disso. A energia emocional, ela inclusive, ela reverbera por vários níveis de campos de existência ou dimensão, como queiram dar o nome, né? Um fato interessante é também a linguagem corporal. Nós possuímos, atualmente há pesquisas em que, olha, aqui quando você toca aqui e respira, leva a tua atenção para essa região, não apenas o órgão em si, isso, né, mas toque isso aqui. Há hoje estudos que que falam do campo magnético toroidal que existe aqui, que é bem maior do que o do cérebro. E é um campo que obedece a um magnetismo similar ao do planeta. Então, há um campo de conexão. Por exemplo, o coração, ele possui uma característica que ele é um órgão autógeno, é o único que não depende do cérebro. E é o primeiro a ser formado no feto. Então, há um mistério aí, físico e metafísico, né? Mas que uma atitude corporal de você estar tocando, às vezes a gente faz até instintivamente. Né? Nossa, como se fosse para dar uma sustentação. Né? Mas isso é para que se gere justamente uma coerência emocional. Como o Rubens falou, essa coisa da emoção é muito importante, a energia emocional. A gente precisa estar consciente de que somos emissores de uma energia poderosíssima que é a emoção. E ela, quando ela é gerada com foco, não é que a gente tem que estar controlando a emoção, não é isso. Mas quando a gente está cultivando uma nutrição de autoimagem, de concepção sobre quem realmente nós somos, né? A gente cultiva e começa automaticamente, sem controlar nada, gerar uma energia emocional coerente. Agora, uma coisa que eu fico bem curiosa é que quando a gente vai falar sobre autoestima, eu escuto muito o retorno, não é? Das pessoas nas palestras questionando assim, mas se eu me amar, eu não estou sendo egoísta, eu não estou sendo arrogante. Então, existe uma distorção até no próprio conceito. É como se as pessoas tivessem medo
Como é que a gente pode dizer para os internautas, Rubens, que eles podem se amar e eles não estão ferindo ninguém? Veja só, é uma coisa fantástica, né? Porque a gente fala de amor como se amor fosse uma questão de posse, né? Isso. Como se eu tivesse amor fosse uma coisa concreta, fosse uma coisa assim. E, na verdade, o amor é doação. O bom do amor é a capacidade que ele tem de me fazer me tornar importante para o outro e mostrar para o outro o quanto ele é importante para mim. Isso é fantástico. Essa conexão é muito difícil. Ela se faz emocionalmente. Mas a gente tem muita dificuldade, porque a gente, quando ama, fica meio bobo. E a gente, infelizmente, a gente classifica a nossa ingenuidade e a nossa pureza como bobagem. A gente diminui, porque, na verdade, quando a gente ama alguém, a gente simplesmente ama. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Como é que eu posso dar ao outro aquilo que eu não tenho? Certeza, Como é que eu posso certeza. dizer que eu amo se eu não me amo? Isso. Então, tudo começa por esse ponto, começa por esse processo de autonutrição para poder voltar para esse todo. Por isso que você falava das partes do todo. Diviol, a gente pode ir de música? Vamos embora. O povo lá na Paraíba anda comentando numa boca só que Zefa, filha da Chiquinha, é muito assanhada pra dançar forró. Não pode ver um sanfoneiro que fica enxerido e que chama atenção. A Chica não sabe de nada, que a filha é falada em toda a região. A Chica não sabe de nada, que a filha é falada em toda a região. O povo comenta que a Zefa tão nova, só pensa em xodó. Até já nem brinca de boneca, agora é doidinha pro forró. O povo comenta que a Zefa tão nova, só pensa em xodó. Até já nem brinca de boneca, agora é doidinha pro forró. O povo lá da Paraíba anda comentando numa boca só que Zefa, filha da Chiquinha, é muito assanhada pra dançar forró. Não pode ver um sanfoneiro que fica enxerido e que chama atenção. A Chica não sabe de nada, que a filha é falada em toda a região. Como é que é? A Chica não sabe de nada, que a filha é falada em toda a região. O povo comenta que a Zefa tão nova, só pensa em xodó. Até já nem brinca de boneca, agora é doidinha pro forró. O povo comenta que a Zefa tão nova, só pensa em xodó. Até já nem brinca de boneca, agora é doidinha pro forró. De volta ao terceiro bloco, o programa Tarja Branca, falando sobre amor próprio. Hoje aqui com Rubens de Melo, ele que é psicólogo, o Robson Norato, que é terapeuta holístico, e na música o Diviol Lira. E eu já quero mandar um beijo enorme para você, Emanuel Barros. Joneguinha, conseguiu ficar acordada hoje, beijo grande em você. Márcia Baureira e Tassiana Seabra, um beijo bem grande para vocês que nos acompanham. Faz essa reflexão, responde como é que anda o meu amor próprio, a minha autoestima. E eu quero aqui mostrar o livro A Lógica das Emoções, o livro do Rubens de Melo. Rubens, você podia falar um pouquinho sobre qual é a lógica das emoções? O que é que esse livro traz para a gente? Claro que você não vai contar tudo, né? Mas... Não, nem dá muito tempo para isso. Mas, veja, eu coloquei esse título porque a gente passa muito tempo achando que lógica é racional, né? Lógica é racional. Então, aquilo, 2 mais 2 dá 4. Na emoção não é assim.
2 mais 2 pode ser 4, pode ser 22 e pode ser 5. Né? E quando é que é 5? Quando a conta está errada. É uma lógica. E a emoção é uma lógica bastante coerente, no sentido da sobrevivência. A emoção sempre vai trabalhar para você para fazer a vida ir para frente, para fazer a vida compensar, para fazer a vida continuar. A vida é uma questão de continuação, é uma questão de extensão. Nós dimensionamos a nossa vida por 70 anos, 80, 90, eu estou mais perto dessa história, mas a gente dimensiona a vida em anos. E a gente tem um livro absolutamente fantástico, que é do Saramago, que é A Intermitência da Morte, que é um livro que fala, durante todo o seu texto, sobre a imortalidade. Uma pessoa, mesmo com câncer, não pode morrer. Né? E esse paradoxo que ele traz para nós mostra as emoções da gente. As emoções são criadas, elas são desenvolvidas, elas são favorecidas pelas interações. E existe uma lógica absolutamente de equilíbrio e harmonia no processo emocional. É essa lógica que a gente precisa entender. Por exemplo, quantas vezes a gente já ouviu alguém dizer: essa mulher apanha porque gosta, porque se ela não gostasse, ela sairia da relação. Isto não é assim. Isso não é assim. Tem uma lógica emocional que a mantém naquele papel. Tem um ganho secundário. Tem um ganho secundário. Isso é muito importante, porque a gente olha todas as doenças mentais, todos os transtornos, tem um ganho secundário. Tem um porquê. Daí a importância da gente ter muito cuidado com o julgamento, não é? Com certeza. O diagnóstico é um instrumento poderosíssimo, mas que nós temos que usar com toda a parcimônia. Por quê? Quando eu digo que alguém é bipolar, ele vai usar isso. Entende? Ele diz: você não pode brigar comigo porque eu sou bipolar. Entendeu? Eu estou no meu surto de bipolaridade agora. Entendeu? Eu tenho um vizinho que ele tem síndrome de Down. Ele é altamente mal criado, exatamente porque ele tem síndrome de Down. Porque ele diz assim: você não pode passar na minha frente porque eu tenho síndrome de Down. Eu sou doente. Você tem que cuidar de mim. Você percebe? Quer dizer, ele... Então aí o amor próprio já está bem comprometido, né? Não, ele já não tem a menor ideia do que é isso, porque ele não consegue fazer parte de coisa nenhuma. Ele está isolado. Ele está sozinho. A mãe tem vergonha dele. E ele tem 28 anos de idade, meu Deus. Não pode viver bem? E aí é interessante que quando você traz isso, a gente vê que quando a gente fala de amor próprio, um outro conceito que é muito trazido é a questão do acolhimento, da aceitação, da necessidade de aceitarmos quem a gente é, as nossas dificuldades, até porque eu só mudo que eu aceito. Seria assim, Robson? Sim, é o primeiro passo para você ressignificar toda a tua vida, tua existência. É o primeiro passo para qualquer nível de cura. E cura, eu sempre digo que é mudança de percepção. Né? Se tua célula se vê diferente, tu vai ter saúde, se ela estiver mais plena, mais integrada, ou tua saúde mental, seja o que for. Mas o primeiro passo é autoaceitação. Né? Esse acolhimento dessa autoaceitação é fundamental, porque é através dela que você consegue enxergar, encarar e ressignificar todas as noções de desconexão e distorção que você tem dentro de você. Enquanto você estiver na negação, né, você não vai conseguir se amar, porque eu preciso me amar. E aí, se eu me amo, eu me autoaceito, né, do jeito que eu sou. Mas o amor próprio implica numa coisa: ele vai estar numa consciência de que eu autoaceito os meus padrões, que eu preciso ressignificar ou expandir ou remodelar, mas com responsabilidade, consciente do meu compromisso, exatamente, como o Rubens falou, do compromisso que eu tenho, primeiro comigo, segundo com a sociedade onde eu vivo, né? Então, com a minha espécie. Com a espécie e com o planeta, o bioma e o ecossistema do qual eu faço parte.
né? Tem Com toda uma todo, ecologia. Com Exato. tudo. E esse todo que a gente consegue captar, né? Porque esse todo é... Ele é muito amplo, ele é é mais muito amplo do que mais a amplo do que a gente gente. imagina. Muito mais amplo. Diviol, conta pra gente. Diviol tem uma história maravilhosa, gente, que eu gosto muito. Ele contou aqui pra gente uma história sobre a gratidão. Conta pra gente essa história, Diviol. Bem, é interessantíssimo, né? Estender essa ponte, a gente falando de autoconhecimento, né? E, por fim, gratidão. Né? Da outra vez, nós conversamos aqui no programa, né? Que, partindo desse ponto de se conhecer, dessa percepção do universo, né? Nós criamos, então, o hábito de agradecer diariamente. E o que é que lá em casa nós fizemos? Né? Fizemos o potinho da gratidão, que tem se multiplicado desde então. Viu? O pote da gratidão funciona da seguinte forma. É um pote de vidro, onde diariamente nós escrevemos o que a gente precisou agradecer neste dia. Então, eu agradeço por isso, aquilo, muito obrigado. E daí, a nossa ideia é que começamos, então, no dia 1º de janeiro, e vamos abrir esse pote no último dia, não é, desse ano, para que a gente possa perceber o quanto de coisas que a gente teve a agradecer, o quanto os motivos de gratidão que nós tivemos esse ano e que nós possamos renovar o potinho da gratidão. Essa é a minha ideia e eu coloco para você também fazer esse potinho da gratidão. Fantástico. É o primeiro pote que vocês estão fazendo esse ano? Esse é o primeiro. Viu? E que tamanho ele está? Olha... Bom. Porque, veja, é uma coisa fantástica. Quando eu começo a aprender a agradecer, eu começo a conspirar a favor da vida. Isso. Então eu começo a observar coisas que eu não observava. Presentes que eu recebo e que eu não sabia. Todos os dias. Exato. Todos os dias. De conhecidos, animais, estranhos, pessoas. O mundo conspira quando eu começo a agradecer. Eu acho fantástico. Pode aumentar seu pote. Ótimo. Eu acho que é o maior apreciamento, né? Gratidão está muito ligada a apreciamento pela vida. Né? E quando a gente agradece, a gente manda uma mensagem que as coisas estão funcionando bem. Sim. E continuamos a fazer, continuamos dando continuidade. Eu quero aproveitar e mandar um beijo grande, falando em gratidão. Não tem como eu não lembrar da minha mestre, Reginete. Você está nos acompanhando, um beijo grande para você. Um abração, Reginete. Já troquei figurinhas sobre você hoje com o Rubens. E um beijo grande também para você, Guga Carvalho. Beijo bem grande, muito obrigada por você estar nos acompanhando. E voltando ainda para esse tema, não é? Amor próprio, autoestima. A gente fala sobre tomada de consciência, a gente fala sobre tomada de responsabilidade, a gente fala sobre libertação de culpa, que tem a ver com essa tomada de responsabilidade, a gente fala sobre processo de aceitação. Mas também é importante que a gente integre o eu criança e o eu adolescente. Olha, eu vejo a criança como o universo pronto, em desenvolvimento. Ele está pleno, mas ele está crescendo. Ele se constata crescendo. Porque o ser humano é o animal que nasce mais vulnerável. Sim. Eu acho incrível isso. Tem um pensador francês que ele diz que a gestação humana é 9 meses intrauterina e 5 anos extrauterina. Porque a gente, quando nasce, não fala, não anda, a gente não consegue expressar de uma forma de comunicação clara e compreensível para os dois lados do processo. Só acontece isso entre a mãe e o filho, né, que tem uma comunicação fantástica. A mãe se comunica em sinais, né, em símbolos, e a criança em sinais. E elas conseguem ter uma comunicação interessante. E essa é uma porta fantástica de comunicação, porque nós fazemos isso quando a gente faz a meditação, a gente aprende a fazer a identificar a comunicação de sinais, né, Robson? É quando você está no puro campo de vida. É um campo que a comunicação entre ele excede tempo, espaço, ela é instantânea, né? É aquela coisa quântica, é não local, ela é.
né? Então, ela não discrimina, ela não rotula, ela está ali conectando, expandindo e de forma a seguir uma lógica, uma elegância matemática. Isso, a elegância dessa lógica. Uma beleza, sabe? É por aí. E a delicadeza, né? Olha, a delicadeza dessa comunicação é absolutamente fantástica, porque a gente vai percebendo que não importa se eu sou bonito, alto, feio, magro, gordo. É um processo interno, importa. não é externo. É, mas é coletivo, é externo também. É também. Quando eu chego perto, a minha energia toca na sua. É muito interessante isso. Isso é muito bom. E não é à toa que a gente dança muito, né? O ser humano dança muito, né? Ele canta muito, né? Que a música, a arte em si é uma forma de comunicação absolutamente fantástica de processo de entendimento. Como é que a gente entende Salvador Dalí, meu Deus do céu? Quando é que a gente olha Salvador Dalí e diz aquilo é obra de arte, né? Como? Como é que ele conseguiu conceber aquilo? De onde ele tirou aquilo? Que conexão ele tem conosco? E aí, fechando essa questão da criança, muitas meditações que eu tenho visto, se fala muito desse processo de se auto-perdoar. Perdoar e acolher aquela criança que, com certeza, passou por momentos de constrangimento, de tristeza, de mágoa, de desamparo, de desconsolo. E como é importante que nós chegamos para a nossa criança interior e faça esse acolhimento. Seria assim, Robson? Sim. Porque essas subpersonalidades que nós temos faz parte de um contexto, de um campo que a gente chama morfogenético, né? Então, esse campo, ele, como eu disse, essa comunicação com teus níveis, ela excede tempo e espaço. Então, tua criança ainda está ali, teu ancião ainda está ali, teu adulto ainda está ali. E aqueles traumas que foram inseridos lá na infância assumem figurinos históricos diferentes. A mãe que não deu a chupeta, o amiguinho do colégio que não quis aceitar ele na festa de casa, aí chega lá no trabalho o cara que não ligou porque você ajeitou lá a mesa lá da reunião e ninguém olhou para isso. E assim então, as pessoas vão se enganchando. Exato. Então, por quê? Porque elas deixaram de olhar para elas mesmas, tá? E aí, em primeiro lugar, o acolhimento dessa criança interna é fundamental. Porque é na raiz da criança, como o Rubens diz, a criança é todo um universo sendo construído. E o que você injetar naquele universo que está sendo construído, como se fosse uma massa amorfa, que vai dando origem a um monte de coisa. O que você jogar ali dentro, ela pá, né? Então ela precisa ser olhada. E essa desconexão consigo mesmo faz com que as pessoas não olhem para essa criança. Essa consciência inicial de tudo, raiz de tudo, que precisa ser acolhida. Muitas vezes ficam presas nos seus instintos, na dor, sem querer passar, sem querer ultrapassar esse momento. E chegando no nosso terceiro bloco, né, nesse momento final, chegou o momento Tarja Branca de Ser. O momento Tarja Branca de Ser é um momento que a gente vai falar para o nosso internauta, que esteve aqui até agora, não é? Dicas sobre amor próprio. Qual é o recadinho que eu deixo sobre como trazer esse amor próprio, como ele resgatar esse amor próprio? Rubens. Olha, eu acabo caindo na música, na poesia, eu acabo viajando no meu amor próprio mesmo. E eu queria deixar uma poesia para vocês. Eu acho que muita gente já me ouviu falar dessa poesia, que é Divisa, que é uma poesia, eu vou falar só um pedacinho dela, que é uma poesia de Moreno. E é o seguinte: um encontro de dois, olho a olho, cara a cara. E quando estiveres perto, eu arrancar-te-ei os olhos e colocá-los-ei em lugar dos meus. E tu arrancarás meus olhos e colocá-los-á em lugar dos teus. Assim eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Amor próprio significa isto: a coragem de reconhecer-se no outro e permitir-se ser reconhecido pelo outro. Essa é a semente do amor próprio. Eu, graças a Deus, tenho um casamento de 40 anos já. 40 é por aí, já está dando os 40, já meu filho está com 36.
já tenho um casamento de 40 anos e que eu, todos os dias, faço esse trabalho do potinho, pote sem ter o potinho. Tá? Eu agradeço todos os dias por tudo o que aconteceu. Né? O como eu me tornei quem sou e o como eu consigo tornar meus filhos quem eles são. É absolutamente fantástica essa coisa. Eu acho que isso é um momentozinho de amor próprio, que eu acho que a gente precisa acreditar no que a gente fez. Robson, teu momento tarja branca de ser, Robson. Acho que o que a gente tem que deixar aqui também, né? Eu deixo para vocês é que todos os dias vocês se conscientizem de que o sol nasce, toda a natureza se desperta para uma nova etapa da vida e única. Então não perca sua unicidade, não se compare a ninguém. E várias vezes ao longo do dia, toca teu coração, respira nele e diz, eu lembro quem eu sou, tá? E do quanto você é pleno. Então, se você fizer isso todo dia, tomar esse remédio, tomar essa tarja branca aí, todo santo dia dizer, olha, respira aqui várias vezes ao dia, quem eu sou, eu lembro quem eu sou, tá? Isso vai fazer com que você honre quem você é e honre o outro. E que, pegando a deixa do Rubens aqui, eu deixo uma expressão dos antigos maias, que eles diziam em Lakesh, eu sou um outro você. Eu sou o outro você. É uma expressão dos maias em Lakesh. Muito lindo. Diviel, antes de você... Sim, um lindo mote. Antes de você falar do teu momento Tarja Branca, apresenta os músicos pra gente. Pois é, aqui são amigos e irmãos de longas datas, no zabumba Natalício Salles e Coloral. E o teu... Pois é. E já vem de um trabalho interessante, porque além de fazermos o forró, todos eles são educadores também, não é? Com trabalhos sociais, não é? Natalício em Abreu e Lima, Coloral também lá em Paulista. Então, já são ligados nessa questão da educação musical. E esse é o nosso comprometimento, não é? Essa educação musical, até porque a gente se vê como portadores, não é, de mensagem, e isso é muito importante, não é? Que mensagem a gente quer passar para as pessoas? Então, através de um forró autêntico, bem elaborado, com letra, reconhecendo aqueles que já fizeram história e trazendo também os novos, não é, que estão na estrada, a gente faz o nosso trabalho e aí estamos. E o teu momento Tarja Branca de Pois ser? O momento Tarja Branca, olha... hoje vai ser bem curioso, porque eu tenho que falar pelos dois aqui, né? Então, são 3 falas, né? Mas, concluindo aqui, juntamente com esses pensamentos maravilhosos dos colegas, eu acredito que amar é um bem, saber amar é tudo. Então, que nós possamos estar plenos desse amor, né? Estar plenos dessa viagem interior, né? Para que nós possamos nos conectar com o outro. Essa é a nossa mensagem. Eu quero agradecer a vocês. Sem vocês, o programa não teria acontecido. Muito lindo esse programa, lindo. Não é? E o meu momento Tarja Branca de ser, eu quero lembrar Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Tudo começa de um ponto. E esse ponto está dentro de você. Se ame. Olhe para você. Veja a luz interior que você carrega em seu coração. Você é um ser de luz, você é um ser especial. E quantas vezes a gente esquece disso? Quantas vezes deixamos de olhar para nós mesmos? Vamos olhar mais. O convite de hoje é para que a gente se olhe um pouco mais. Vamos dançar, vamos cantar, vamos tornar a vida mais leve, porque o mundo já está tão desarrumado. Então, a gente precisa trazer essa paz para o mundo e tudo começa em nós. E vamos assistir muito Tarja Branca, porque assistindo Tarja Branca, eu acredito que a gente vai ter muitos momentos de refletir sobre como nós somos especiais. Esse seria também o meu momento Tarja Branca de ser para vocês. E aí, podemos ir de música? Vamos lá, se aproximando então o São João, a gente vai lembrar Anastácia, São João Bonito.
Olha que São João bonito, que São João alegre tá chegando agora. Vem trazendo alegria pra quem vive assim tão só. Com toda essa festa linda, meu amor ausente só me faz penar. Mas eu esqueço a tristeza e hoje não vou chorar. Um São João assim de ano em ano se vê e vez em quando é bom aproveitar. Não é com tristeza que a gente vai festejar. Não é com tristeza que a gente vai festejar. Olha que São João bonito, que São João alegre tá chegando agora. Vem trazendo alegria pra quem vive assim tão só. Com toda essa festa linda, meu amor ausente só me faz penar. Mas eu esqueço a tristeza e hoje não vou chorar. O São João assim de ano em ano se vê e vez em quando é bom aproveitar. Não é com tristeza que a gente vai festejar. Não é com tristeza que a gente vai festejar. Opa, muito obrigado. NJ, Natália Buffet Festas e Eventos. Realizamos 15 anos, casamentos, datas comemorativas. Faça já seu orçamento com ótimo preço e boa qualidade. Casa de Festa no Janga e Olinda. Atendemos em domicílio. Fone 983561330. Alô, você ligadinho na programação da RTV. Vamos mais uma dica do ponto de oferta, o Beto Auto Center. Tô com o gerente Daniel que vai deixar telefone e endereço. Fala pra gente, Daniel. A gente fica aqui na Rua Natividade Saldanha, número 372, no bairro da Encruzilhada, próximo à Praça da Picanha. Um restaurante muito conhecido aqui da área, para vocês chegar com facilidade. Nosso telefone é 3077-7668. 3077-7668. Essa é mais uma dica do ponto de oferta, Beto Auto Center. Escola Integral Rosa de Saron. Aulas de inglês, educação musical, lanche saudável, nutricionista, agenda digital e câmeras pelo celular. Escola Integral Rosa de Saron. Matrículas abertas. Informações 3020-7663. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass. Você sabia que 58% da população brasileira usa a internet e isso corresponde a mais de 100 milhões de brasileiros? Por isso que nossa programação tem mais de 5 milhões de alcance por mês. Anuncie conosco 3439-6304.